Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais desta quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente e um dia sem plástico. Esse é o tema de um projeto muito especial desenvolvido pelo Vicariato, juntamente com os leigos e algumas entidades. Mas além deste tema e além de falar do dia sem plástico, nós vamos falar também sobre o mês sem plástico. Isso tudo devido ao dia 5, dia mundial, 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Então, pessoal, fica conosco porque nós vamos iniciar aqui com o João Bagatini e com o Adílio Guadagnin. Estamos... Como sempre, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça, leve conteúdos bem importantes até você, conteúdos como o de hoje, que são bem especiais, promoções da nossa região, né, valorizando tudo que aqui se faz. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção do RP, a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km, 10 anos de RP Mercados. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui nos programas Algo a Mais, visto Regla. E agora, o meu bom dia, boas-vindas, vai para o pessoal que está aqui comigo, tanto Bagatini, o Adílio. Sejam bem-vindos, gente. E hoje vamos, para falar um pouquinho sobre um tema alusivo ao Dia do Meio Ambiente, né? Mas para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês para o pessoal em casa. Então, Adílio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Laura. Bom dia, João. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Então, sou Adílio Guadagnin, neste ato representando o nosso vigário episcopal, o padre Álvaro Luiz Pinzeta, né? Que ele representa o vicariato, né? Hoje ele é o vigário episcopal do vicariato. Então, eu sou leigo nessa região do vicariato, que são 14 paróquias em 13 municípios. Então, eu, né? Adílio Guadagnin, mais nós temos o Liceu Zanella em Nova Araçá e a Liane Simeone de Veranópolis. Então nós representamos essa região do vicariato, mas sempre em sintonia com a Diocese de Caxias do Sul, cujo bispo hoje é o Dom José Gislau. Maravilha! Bagatini, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu sou o João Augusto Bagatini, eu trabalho no município de Nova Prata há quase 17 anos, né? No cargo de biólogo, e eu tenho atuado essencialmente na área de meio ambiente, né, nos licenciamentos, trabalhei por muitos anos na arborização urbana, e eu e o Adílio tivemos uma fase aí que trabalhamos juntos, ele pela Emater e eu pelo órgão municipal, né, com um projeto que depois a gente conversa um pouco mais, que foi o projeto Rio Retiro, que teve uma grande repercussão, né, tanto no município como na região, para informação de águas, né, nas nascentes. A gente comentar mais. E atualmente eu trabalho focado no licenciamento florestal aqui no órgão municipal, na Secretaria Municipal de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, né? Mas sou seguidamente consultado em diversos assuntos da área que um biólogo estuda, né? Então, de forma que a gente pode dizer que a gente não se foca numa ação só, né? A gente trabalha um pouco em cada, né? Tá certo. Eu vim nesse convite, eu vim aproveitar para divulgar o projeto que o município desenvolveu para esse ano em meio ambiente, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente chama de Urbanismo, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, a Universidade de Caxias do Sul, que vai ter participação também, e uma companhia teatral, né, que vai trazer alguns eventos aí para os estudantes. Depois, assim, no momento melhor ali, eu detalho um pouco melhor esse programa, tá? Vai levar o mês todo de junho, então vai ter uma série de atividades e aí a gente vai colocando aos poucos. Tá certo, muito bem. Para a gente poder entender um pouquinho sobre primeiramente, o dia sem plástico, né?
é uma iniciativa do vicariato, juntamente com várias entidades do município. Mas eu gostaria, Adílio, então que tu falasse um pouquinho do vicariato para que a gente possa, para quem não sabe exatamente como funciona a questão de leigos, enfim, tudo. Pode colocar aqui para nós, por favor? Então, o vicariato é um poder executivo concedido pelo bispo, né, Dom Gislão, para a região do vicariato de Nova Prata. Uhum. Então, é uma estrutura que o vigário episcopal, juntamente com a igreja, enfim, com essas paróquias, é um espaço mais próximo para poder se fazer formações e assim por diante, né? Atender as pastorais. Então, se imagina assim, qualquer ação, qualquer iniciativa dos leigos nessa região, ao invés de ir para Caxias, na diocese, faz nessa região. Então, o vigário episcopal tem esse poder, dessa estrutura, para poder fazer essas ações mais locais. Então, é uma estrutura da igreja, né, mais próxima, que futuramente poderia se tornar uma diocese. Então, são 14 paróquias em 13 municípios que têm área de abrangência definida, né? Tá certo. E esse é a inspiração para o dia 4 de junho, né? Que é este o projeto que vocês levam até a comunidade para que, né, com parcerias, para que possa ser o dia que se pensa em a economia do plástico, né? Não usar ele neste dia. Essa iniciativa, ela inicia em 2019, como forma de conscientização. Logicamente que não é um radicalismo, mas assim uma consciência do uso exagerado que nós temos hoje na questão do plástico. Hoje a nossa vida, né, a nossa sociedade sem plástico não tem como ela, enfim, ter uma estrutura de sobrevivência. Hoje precisa plástico, mas então não o exagero. Depois nós vamos falar um pouco mais do que pode ser feito para poder se reduzir essa questão do plástico. Então a inspiração toda ela vem da encíclica. Até se me permitem, nós temos aqui a encíclica Laudato Si, onde aqui no Brasil ela foi impressa em 2015 ainda. Então essa encíclica ela fala sobre a questão do meio ambiente, sobre a vida integral, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Então a encíclica fala da questão do meio ambiente e toda essa preocupação na sustentabilidade das futuras gerações, do próprio plástico, né, as consequências na água, no meio ambiente, enfim, tudo isso que todo mundo sabe, né, as consequências. Sim. Mas também na questão, mais do que isso, na própria alimentação, no próprio aborto. Então a encíclica ela fala isso. São 246 capítulos que falam de diversos assuntos ligados ao homem. O homem, na verdade, ele é uma parte integral dentro do meio ambiente, ele não é separado. Então, é toda essa questão da integralidade, né? Então, é um pouco isso, essa inspiração vem dali. Então, em 2019 você começou isso, mas toda essa inspiração, além da encíclica, além desse momento específico do Dia Sem Plástico, ele começou lá atrás, como o Bagatini falou, João, né, questão lá do Rio Retiro, aquelas ações, a própria Feira de Serviço à Ecologia, que foi feita em 2011 aqui em Nova Prata, numa região do vicariato, né, se envolveu toda a região do vicariato com entidades, com escolas, envolvendo assim a Emater, os sindicatos, as prefeituras, secretarias, escolas, enfim, toda uma estrutura aonde se fez assim ações lá no Salão Paroquial de Nova Prata, aonde mais de 6.000 pessoas estiveram presentes. Então foi um espaço de aprendizado, de palestras, enfim, de demonstrações sobre a importância da preservação e da sustentabilidade. Então esse dia que nós estamos agora, como indicativo agora dia 4, convidando as pessoas para participar, ele começa lá atrás, né, João? Você falou no Rio Retiro, tem essa questão também da Feira do Serviço da Vida e Ecologia. Então hoje nós chegamos então nesse momento de conscientização. Então dia 4 você faz isso. Então é o vicariato juntamente com as entidades. Se me permite, até eu poderia, acho que mencioná-las, porque é importante, né? Então as entidades dando apoio, inclusive assim, aqui mencionar o Padre Álvaro, que também tomou essa iniciativa, fez essa articulação com as entidades para que se fizesse uma divulgação e essa ação realmente se tornasse realidade. Então nós temos aqui a Cindy Lojas Regional da Nova Prata,
que ela é uma entidade regional que, por coincidência, a área de abrangência é a mesma do vicariato. É Veranópolis, é Cotiporã, é Fagundes Varela, é Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, São Jorge, Guabiju, Protásio Alves, Vila Flores e Nova Prata. Então são 13 municípios que é a mesma área de abrangência do vicariato. Então eles também vão fazer um trabalho junto a seus associados, né? Junto assim de lojas, junto ao pessoal do comércio, né? Que se faça então essa divulgação com as pessoas que trabalham nessa entidade, bem como as pessoas que são atendidas. Outra entidade também parceira é a SIC, que vai divulgar para os seus associados, que são os 3 segmentos, indústria, comércio e serviços, né? Onde, através do braço social e parceiros voluntários da Nova Prata, vão fazer a divulgação com as escolas públicas e privadas, né? Também para as organizações não civis, que seria no caso aqui as entidades não cadastradas. Então, a SIC também fazendo sua parte nesse evento, nessa divulgação. E a CDL, então, eles têm hoje 400 associados, e eles vão divulgar através das suas redes sociais, que inclui ali a indústria, comércio e serviços também. Então, o vicariato e mais as entidades, e o convite também é estendido a todas, ao nosso povo dessa região, né, todos que estão nos assistindo, porque também façam um esforço, né, no sentido da conscientização e ação prática, então, no dia 4. O dia 4, por que dia 4? Porque o dia 4 é um sábado. O correto seria nós realizarmos essa ação dia 5, que seria o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas as pessoas vão às compras no dia 4, que é um sábado. Então, o convite está sendo feito, então, esse ano, excepcionalmente, no dia 4, em função, então, dessa atividade, então, atingir o seu objetivo. E pensar, Adílio, que dia 4 possa reverberar e continuar acontecendo, para que as pessoas tenham essa consciência de, aos poucos, reduzir. A gente sabe que zerar é difícil. Não dá para dizer aqui, você em casa agora, a partir de hoje, não vai mais usar a sua sacolinha. A gente sabe que é uma coisa difícil, né? Mas ir reduzindo aos poucos, criar o costume de substituição, enfim. Então, a gente pode ir pensando nisso a partir do dia 4, mas para que isso dure realmente para a nossa vida em si. Bagatini, falando um pouquinho sobre projetos que já aconteceram antes de irmos realmente para os projetos deste junho, fala um pouquinho de coisas que já, como o Adílio comentou aqui, como o Bagatini já falou sobre algumas ações que são bem importantes pensando no nosso meio ambiente. Bom, então eu estou habitando Nova Prata, né, e abracei ela, né, de coração, eu e minha esposa Nancy, em 2005, quando foi feito aquele grande concurso público que abriu uma série de vagas, né, e eu consegui a minha vaga aqui em Nova Prata. E logo de início, na primeira semana, já tinha que fazer um curso para escrever um projeto para concorrer a recursos federais do Fundo Nacional do Meio Ambiente, né, na casa de R$240 mil, na época era bem mais dinheiro, né, para recuperação de nascentes, né, e nós tínhamos uma demanda de real em campo, né, de nascentes do nosso Rio Retiro, que abastece a barragem da Corsã. Elas estavam com pouca vegetação, não estavam de acordo com a legislação ambiental e tudo mais. Então houve essa oportunidade de captarmos um recurso que bancou o projeto inteiro. O projeto se chamou Projeto Rio Retiro, né, mas era um nome mais comprido, que a gente não usa, né, o apelido dele era Projeto Rio Retiro. Foi elaborado por mim, pelo Laerte espanhol, nosso colega agrônomo na prefeitura, pela Liege Casanova, que foi secretária na época, né, de planejamento. Tivemos apoio, uma parceria com a Emater, onde o Adílio, já conheci o Adílio naquele ano ainda, né, seu Luiz Tonon, né, que já é aposentado, a dona Marlene também, né, trabalhei com essa turma joia aí. E a parceria era no sentido de que sozinha a prefeitura não tinha todos os braços necessários, e a Emater tinha o alcance dentro da propriedade rural, a forma de conversar com o agricultor, eles tinham um know-how disso, né, experiência, e também envolvemos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Também por esse tipo de afinidade que eles têm com as propriedades rurais. Foram envolvidas 45 propriedades, foram plantadas 126 mil mudas de árvores nativas,
e em uma faixa de até 15 metros de largura da margem do rio e das nascentes, que totalizou cerca de 84 hectares de plantios. Isso foi feito durante 4 anos, né? Foi feito plantio no primeiro e segundo ano e depois acompanhamento, né? E aí a gente teve essa repasse de R$240 mil. O município entrou com uma pequena contrapartida de alguns porcentos, ali acho que foi em torno de R$25 mil. Enfim, por que isso tudo? Porque tratar o meio ambiente às vezes é custoso, né? Custa um recurso que é difícil de se obter. Então a gente tem que sempre estar atento a fomentos, né, para ações ambientais mais caras. Elas existem, elas estão nos órgãos de Estado, de federação, às vezes entidades internacionais. Isso que eu queria deixar dito em relação a isso. O projeto Rio Retiro não teria acontecido com o nosso caixa comum aí do erário municipal, não teríamos essa verba, mas tínhamos ela no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Concorremos, né, no Estado, 3 projetos foram contemplados, nós fomos um deles. Executamos o projeto, prestamos conta, né, e aí as mudas continuaram se desenvolvendo, né, os locais foram cercados, foram isolados para o gado não entrar, enfim, você não pode achar que plantar uma árvore e abandoná-la é uma ação ambiental, né? O que importa é que você saiba e trate disso. Ela precisa do monitoramento, ela precisa da reposição, se ela falhar, ela precisa de um isolamento contra o gado na área rural, porque o gado não entra, não pisoteia, não mastiga aquela muda. Você precisa pensar em irrigação, controle de formigas, você precisa ter o veículo para ir até esses locais, que é um veículo destinado para tanta demanda, né? Então tudo isso mostra que trabalhar com o meio ambiente é uma questão mais técnica, muitas vezes, né? É preciso a paixão, é preciso o interesse da comunidade, e que nos tragam as demandas. E aí o órgão, as entidades que têm experiência nisso podem ajudar a solucionar os problemas ambientais, né? E foi isso que a gente fez muito bem com a Emater. E fiquei muito feliz naquela época de conhecer essa turma, até por muitos anos, já fazem então 17 anos em agosto que eu estou morando em Nova Prata, trabalhando, né? Faz 17 anos que eu tenho esses amigos aí que eu fiz na Emater e no Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Então esse projeto, ele continua repercutindo, porque o município é obrigado a ir monitorar, né, e tem a função ambiental no fiscal e nas suas atribuições de órgão ambiental, de visitar as propriedades, ver que não estão retirando as árvores plantadas, estimular a plantar mais áreas, né, e nesse momento é feito nessa fase apenas pelo controle municipal, né, sem uma participação de parcerias. Tá certo. João, se me permite, nesse projeto bem interessante, e eu acho que aqui nós, moradores de Nova Prata, Vila Flores, Veranópolis, né, que a gente se abastece desse arroio, né, dessa nascente do Rio Retiro, nós temos, eu acho que tem um sentimento de gratidão para aquelas famílias, porque elas aderiram ao projeto e continuam preservando, e graças àquelas famílias, naquele Rio Retiro, enfim, naquelas propriedades que são lindeiras ao Rio Retiro, em função da preservação daquilo que eles têm feito, nós hoje temos água boa. Uma água, então, nós, moradores aqui desse entorno, Nova Prata, Vila Flores, Veranópolis, que se servimos dessa água, para nós acho que temos que agradecer aquelas famílias por terem aderido e até hoje estão colaborando. Eu acho que isso é importante, né, João, nós ter esse sentimento e agradecer a eles, porque a água da melhor qualidade está vindo do Rio Retiro, né? E, enfim, em função daquele projeto que também começou naquela época. Começou naquela época. E vejam a responsabilidade de Nova Prata sendo o território geográfico das nascentes, né? Primeiro porque a gente, se as nascentes aqui secarem, né, por descuido, por um grande desastre ambiental de seca longa, vai afetar Vila Flores, vai afetar Veranópolis e logo o Rio Retiro entra no Rio das Antas, né? Se nós cuidarmos bem, e os municípios abaixo também, eu sei que tem ações nesses municípios também, em relação a nascentes que também contribuem, né? O resultado é que a água seja mais constante. Vejam que nós tivemos uma grande seca, quem vai se lembrar aí já estava nascido, né? Ou já tinha consciência. Em 2004 para 2005 teve uma grande seca, secou rios de poder caminhar dentro do leito, rios médios. O Rio Retiro foi um que, né? A barragem ficou com alguns centímetros lá de água na região mais funda. Há fotos disso. Eu não estive em Nova Prata nessa época, foi depois. Eu lembro e que dessa demanda houve... tinha que levar água. Tinha que levar água de caminhão, perfuraram poços. Dessa demanda que a estiagem, grande estiagem causou, abriu esse recurso para recuperação de nascentes no Brasil inteiro, né? Sim. Claro que a seca maior foi no sul, mas enfim, esses recursos eles são nacionais, geralmente.
E a gente conseguiu a seleção, né? Foi ser selecionado pelo projeto bem escrito e tal, e conseguimos o recurso. Mas há poucos anos, 1 ou 2 anos, teve de novo uma ameaça de seca, né? Talvez ela foi mais curta, a estiagem foi mais curta, mas a nossa barragem não chegou a pontos críticos. Enquanto isso, a Corsã, fazendo o seu papel também, está providenciando uma segunda fonte lá na Ponte da Prata, né? Sim. Lá em cima, indo em direção ao André da Rocha. Uma segunda fonte que talvez seja que a reserva da Rio Retiro fique, né? Como segunda oportunidade, né? Dentro da sua estratégia logística que eles administram. O que eu quero dizer? Nosso Rio Retiro, ele não é um rio que nasce num ponto. Ele tem pelo menos 9 nascentes mapeadas, assim, que fizeram parte dos plantios. 9 nascentes, então não é um rio, né? O rio, a gente chama o rio conjunto das nascentes, porque as nascentes são banhados, em geral são banhados, tá? Banhados que geograficamente recebem água da chuva, fazem a filtragem com aquela malha de raízes e matéria orgânica que se deposita, faz a filtragem, ela abastece o lençol freático, mas é dali que nascem os pequenos córregos, os 9 córregos, pelo menos 9, deve existir mais se tu for considerar pequenos banhados complementares, que vão formando o tal do Rio Retiro, que quando atravessa a ponte da BR-470, aí temos um único rio. E esse único canal que vai até a barragem alguns metros abaixo. Cerca de 500 metros abaixo, né? Até quem não conheceu a barragem, tiver a oportunidade de participar de alguma oportunidade, visitar, é um local bem interessante lá para visitar, né? Um local de que a gente tem que mostrar respeito pela nossa água, né? Então, dentro desse contexto, é importante que essas ações, a gente perceba que essas ações elas repercutem no regional, tá? Se a gente conseguir resultados, né? Quando a gente conseguir resultados com essa campanha, Junho Sem Plástico, Dia Sem Plástico, entender o significado dela e mudar os nossos hábitos em casa, como cidadão, como consumidor, a gente vai fazer com que a empresa contratada para coleta faça menos viagens, faça um preço melhor na licitação, gere menos volume para ser depositado no aterro. Essas são as consequências da redução, né? Você vai utilizar matérias recicláveis, né? Vai procurar produtos que têm embalagens recicláveis, ou já feitas de material reciclado, que é melhor ainda. Isso basta ler um pouco na embalagem, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos mudar os nossos hábitos e de uma forma positiva, né? Não aumentar o nosso consumo, não aumentar os nossos luxos e prazeres de forma que gere mais impacto ambiental. Sempre é possível você ter alternativas. Eu tenho no meu carro, no nosso carro, meu e da minha esposa, né? Uma sacola permanente no console da porta e uma na mochila. Minha esposa tem uma na mochila. A gente vai no mercado para as compras diárias, é muito raro que vai usar uma sacola plástica. Isso num mês ou em um semestre, são centenas de sacolas a menos que entram lá em casa. E as poucas que entram, naturalmente, a gente usa para o lixo da casa ali, né? Para não precisar comprar o saco industrializado. E só essa ação, se metade da população fizesse, né, você teria um grande impacto nesse tipo de resíduo, porque a sacola plástica, apesar dela ser compactável, muitas vezes ela voa, ela fica presa em copa de árvore, ela é mastigada por um animal no potreiro, uma vaca, uma ovelha, causa danos, né, clínicos nesse animal. Estamos falando só do plástico da sacola, nós temos plásticos em tudo, né? Eu estava antes escrevendo uma anotação usando uma caneta de plástico, a gente não consegue viver sem o plástico, como o próprio Adílio disse, né? A gente sabe disso. Exagero, né? O importante é nós reduzirmos, né? Nós tomarmos medidas no nosso cotidiano, conscientes, né? Que acabam se tornando hábitos sem tu pensar nisso. Isso. E que você não vá utilizar tanto plástico ou destinar tanto plástico ao lixo. Eu acho que aproveitando esse gancho, se você permite, Laura, assim, a questão do plástico, quando a gente... nossas andanças no meio rural, você percebe também nos arroios, aquele plástico que vai descendo através do leito, né? Aquele plástico nos arroios, quando a gente vai fazer vistorias, enfim, quando a gente trabalhava na matéria e fazia aquele trabalho no controle do borrachudo, aquele plástico é um material onde o borrachudo tem muita larva ali. Então, na correnteza e mais o plástico, é um espaço ideal para a criação de novas larvas. E hoje o mosquito borrachudo em nossa região é um problema, né? Para as famílias, para as pessoas que vivem no meio rural e própria cidade também, ele já é um problema, né? E para os animais também. Então a produtividade, o incômodo ocorre. Então, nessa questão do plástico também, isso aí tem que se colocar a questão do borrachudo. E bem como a questão química do plástico, porque assim, ó, tem plástico que ele demora 1 ano, outros 5 anos, 100 anos, 200, 400 anos para se decompor.
Então é um material que fica ali no meio ambiente, contaminando, liberando a parte química, né? Muitas vezes assim, isso tudo prejudicando a água, que é o final, né? E de certa forma prejudicando as pessoas, o ambiente e assim por diante. Então nós vamos deixar uma herança, dependendo do plástico, para muitas gerações, né? Então é um produto que surgiu não faz muitos anos e nós vamos deixar uma herança para sabe lá quantas gerações. Tá então é um pouco essa questão da consciência, né? É isso mesmo, não. E a questão é chamar atenção para esse mês, esse dia, enfim, é chamar atenção para que não é o fato de utilizar a sacolinha e depois não ver o fim dela, né? Porque para nós nunca fica na nossa casa, né? Mas para algum lugar ela vai. Então é muito importante, eu digo, a gente falou aqui sacolinha, né? E bem colocado pelo João. Existem formas de ir para o super, não precisar utilizar uma sacolinha, aquelas compras diárias, a gente sabe quando é rancho é outra coisa, então talvez não tenha condições de estar com um monte, mas enfim, aos pouquinhos, iniciar esse movimento, talvez a partir do dia 4 iniciar esse movimento, e quando a gente vai consumir produtos que contenham a matéria plástica, que seja então, vamos reutilizar, né? De alguma forma, vamos comprar refil para reutilizar. A gente sabe que existe toda uma cadeia bem complicada aí, que até os refis também são feitos de plástico, mas enfim, a gente vai tentando reduzir essa quantidade, esse uso, enfim. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre esse dia, esse mês sem plástico. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniacel em Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Também ligado ao meio ambiente. Estamos voltando com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre meio ambiente e o dia Um Dia Sem Plástico, que é uma promoção, o dia 4 de junho, uma promoção aqui pelo Vicariato de Nova Prata, juntamente com as entidades que fazem parte aqui e que aderiram a esse projeto, que é muito importante. E nós estamos também falando sobre o Mês Sem Plástico, também aqui, que é uma campanha
da Secretaria de Educação aqui de Nova Prata e também do urbanismo. E para a gente não perder esse fio da meada, porque tem muita coisa para falar no meio ambiente. Quando a gente começa a falar, que até a gente estava no meio, né, nos comerciais, falando sobre uma coisa e outra, pera que eu não posso esquecer de falar isso, aquilo, porque pensando no meio ambiente, que é o que nos dá a vida, porque é o que a gente precisa, a nossa água, é o que provém, enfim, tudo. Então a gente precisa entender do cuidado com ele. Agora, para a gente poder voltar para esse papo, João, vamos falar um pouquinho sobre as ações deste mês de junho, que é a promoção da nossa Prefeitura Municipal. Então vamos apresentar aqui, de uma forma resumida, o que vai acontecer, né, nessa articulação entre as 4 entidades que eu citei, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, a Universidade de Caxias do Sul, através de palestras, e a CIA Teatral Tem Gente no Palco, né, que vai participar aí com uma série de eventos. Então vamos detalhar alguns aspectos, né, esse projeto Junho Sem Plástico tem como público-alvo os alunos, né, de toda a rede escolar municipal, né, desde o prezinho até o 9º ano. Tem o objetivo de trazer informações e reflexões, promover reflexões, né, para que esses jovens em formação de caráter, ainda em fase de formação de opinião e de caráter, possam ser direcionados para formas mais ambientalmente adequadas de se viver, né, de se conduzir o seu dia a dia. E também a importância da preservação de todos os recursos do meio ambiente. No dia 4, então, o Vicariato lança a campanha, né? Isso faz parte do programa do mês. No dia 5 é o dia do meio ambiente, domingo, não haverão atividades previstas. Mas segue no dia 6 com ações de plantio de mudas, né? Lá na gruta do nosso viveiro municipal, né? Parceria com a Secretaria de Urbanismo, que vai fornecer material, orientação técnica através do nosso colega Laerte Espanhol, né? Vão fazer trabalhos com crianças do 5º ano lá do Caetano Polezelo, lá do Rio Branco. Então eles foram escalados para ir lá fazer alguns plantios, provavelmente árvores novas, né? Folhagens, arbustos, flores que estão precisando complementar alguns espaços dentro do bosque da gruta. Já no dia 10 vai acontecer a primeira fase de recolhimento de plástico, né? E está existindo já durante ainda maio uma orientação aos alunos de que eles juntem durante 15 dias o lixo plástico de suas casas, né? Lavadinho, direitinho, para não fermentar, né? Separe, cada um o seu, vai acumulando numa embalagem específica e no dia 10 de junho os alunos levarão para a sua escola. Será compilado, será feito fracionamento por tipos, né? Vão ser feita a seleção dos tipos de plástico, vão ser embalados, vão ser pesados e vai ter fornecedores, compradores que irão lá, já articulados dentro do programa, que irão lá fazer a pesagem, a compra e o pagamento para a escola. Esse dinheiro será usado em serviços dentro da escola, né? Melhorias. Tá certo. Mas vai ter uma segunda fase, que eu já vou adiantar, que vai ser lá no dia 30. Vai ser a segunda etapa de recolhimento de plástico. Então eles vão recolher por 15 dias, entregam no dia 10 de junho na escola, fazem as negociações, fazem as ponderações, as análises, e no dia 30 fazem mais 15 dias, entrega mais 15 dias de recolhimento, separação em casa. Tá? Enquanto esses dias acontecem, né, vai acontecer também no dia 16, plantios de mudas orientados também tecnicamente pelo nosso colega Laerte Espanhol, por alunos do 4º ano, né, plantio de mudas na Avenida Borges de Medeiros, em espaços vazios que se comportem árvores, né? Só não tenho muita certeza se vai ser na calçada, onde serão plantados jacarandás, para continuar a formação da mesma espécie, ou se serão no canteiro central. Mas isso aí vai ser feito o que for necessário para atender as vagas de mudas, né? Se tem lá. Aí vai haver 2 dias de teatro, né? No dia 17 e no dia 20 de junho, que é uma sexta e uma segunda-feira, o teatro chamado Zip e Zap em Missão Planeta Terra, né? Atendendo alunos do pré ao 5º ano das escolas do ensino fundamental, com 6 exibições de 45 minutos. Então, dia 17 e dia 20. No dia 21 e 22, seguindo a semana, vamos ter palestras. Também são 6 palestras, todas as escolas da rede municipal serão atendidas com a mesma programação. Então são 6 exibições, 6 palestras cada vez. Pelo nosso querido professor Joel Teles, né, membro da diretoria do Congresso Florestal, né, inclusive nosso atual vice-presidente, Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul, que é um evento próprio de Nova Prata. Uma das histórias de Nova Prata com o meio ambiente está nesse congresso, talvez
mereça um programa no futuro, aí um programa específico para trazer o nosso presidente para conversar, Com certeza. que é o João Reginato, né? Ele também, professor Joel Teles, ele é engenheiro florestal, doutor e coordenador do curso de agronomia aqui na UX de Nova Prata. Tem muita experiência na área do meio ambiente e ele vai falar com os alunos por 45 minutos cada palestra sobre o uso da energia alternativa. Isso é extremamente importante nós conhecermos melhor outras formas de gerar energia. Uma que está sendo bastante espalhada, até pela facilitação do mercado, né, é a energia solar. Né, que nada impediria, não ser um limitador econômico, né, de você ter no seu telhado placas solares. Mas aos poucos isso se populariza e a tendência é se tornar algo forte. No dia 28 e 29, quase no fim do mês, então, o nosso vereador Cláudio Gilda e o nosso chefe de gabinete, que é engenheiro florestal do AD Brena, né, estarão falando também nas escolas de 8º e 9º anos sobre o tema como preservar o meio ambiente nos dias de hoje. Né? Então, ações que a gente pode ter no dia a dia. Eles vão falar sobre a sacola permanente, vão falar sobre o impacto do resíduo, né, gerado em volume e tal, e vai fazer umas palestras bem interessantes também, 6 palestras. Vão se dividir entre as escolas. Tá? E daí, repetindo, no dia 30 de junho, haverá a segunda etapa do recolhimento dos plásticos acumulados pelos alunos nos seus lares, né, pesagem, comercialização e análise e reflexão. E também vai haver nesse dia, é muito importante que todos saibam, vai haver nesse dia o recolhimento de lixo eletrônico. Então se programem que você tem um computador velho, um teclado velho, pilhas velhas, lâmpadas, uma série de materiais que vocês podem, estão segurando, porque tem a boa educação de não jogar no lixo comum, né? Isso é importantíssimo, porque um equipamento eletrônico, um rádio velho, uma coisa não vá no lixo comum, porque ele tem uma série de poluentes. Né? Ele deve ser segurado no seu lar, em local apropriado, até o momento das campanhas que o município organiza. Então, no dia 30 de junho, teremos um dia inteiro recolhendo lixo eletrônico no largo da Prefeitura de Nova Prata, e em caso de chuva, a sede desse recolhimento será o Viveiro Florestal, que tem um galpão lá para recolher por um tempo. Depois é destinado para empresas que vêm buscar e fazem as suas reciclagens, tá? Então, esse mês ele foi planejado pensando em ações diversas, em ações complementares e atingindo todas as faixas etárias da rede escolar municipal. Tá certo, mas muito bem, Bagatini. E te ouvindo falar, né, que são diversas ações que são educativas desde os nossos pequenos para que eles criem a cultura de realmente cuidar, reutilizar, enfim. Então tem diversas questões aqui que são pontuadas desde os nossos pequenos, porque isso faz a diferença. E eu gostaria de chamar aqui também o card, se a produção puder colocar no ar, porque eu recebi da Ana Maria Rigo e também a Monalise me encaminhou agora, que mais uma ação é bem importante pontuar que vai estar acontecendo, que também é um recolhimento de lixo eletrônico, Bagatini. É pela escola 11 de agosto. Junte-se a nós na ação ao meio ambiente, no dia 6/6, das 8 da manhã até as 11h30, das 13h30 até as 17 horas, no Portão dos Fundos da Escola Estadual de Ensino Médio 11 de agosto. Nesse dia estaremos com a coleta de TV, celulares, baterias, impressoras, carregadores, rádios, computadores, liquidificadores, cabos, tudo que for eletrônico. A natureza agradece. Então, só para a gente poder também colocar aqui junto na nossa pauta de hoje, que é em favor ao nosso meio ambiente, né? Também a Escola 11 de Agosto está com com esse projeto para poder... E é a escola, juntamente com o Lixo do Bem, Economia Sustentável, com a Tribos, né? E é um apoio da Sandra Boss e coleta de lixo reciclável. Então, né, pessoal, também para quem mora lá próximo da escola, quer aproveitar, ou no dia 30, como o Bagatini colocou aqui, o importante é fazer o descarte correto desse material, que é muito importante. Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais, Adílio, o que a gente pode pontuar dentro de todas essas questões? A gente falou sobre o dia, né, sem plástico, mas o que mais a gente pode estar pontuando também são ações importantes? Assim, ó, dentro da história, e estou herdando todo esse trabalho de meio ambiente na região do Vicariato, e aqui queria mencionar em matéria naquilo que ela também fez boas ações, eu no caso 39 anos e 4 meses trabalhando, agora
nos sindicatos dos trabalhadores da agricultura familiar de Nova Bassano, Nova Prata e Vista Alegre. Então essas entidades também fizeram muitas ações nesse período, além da prefeitura, enfim, a própria igreja e mais a própria estrutura civil aqui dos municípios. Mas nós no vicariato destacamos 2 eventos que vieram herdados dessa história. Um deles é a Romaria das Águas, dentro do respeito então à fé, à natureza, à criação. Então a Romaria das Águas, ela é realizada ali na confluência do rio Careiro, no município de São Jorge, Biraiaras e Davi Canabaro. Então envolve os 3 municípios, sempre próximo do dia 21 de março, que é o Dia Mundial da Água. Então é um evento daquela região onde os fiéis, enfim, as pessoas se reúnem lá para, enfim, como símbolo de fé e respeito à natureza. Então a Romaria das Águas. Também nós temos o Caicaço da Fé, onde ele ocorre sempre ali no Rio Careiro. São 150 caiqueiros. Eles descem o arroio, aliás, o Rio Careiro, são 27 quilômetros, eles vêm limpando o Rio Careiro. E lá, então, no Rio, ali no povoado Zanetti, em Nova Bassano, é feita uma celebração, é feito um encontro como forma de respeito ao meio ambiente e às águas. Então, esse ano foi até transmitido, foi coisa mais pela Conec. bonita de ver, é muito bonito de assistir. Então, em média, são 150 caiqueiros que fazem esse trabalho de limpeza do arroio, do Rio Careiro, né? Então, são 27 quilômetros que fazem. Então, são 2 eventos que o vicariato ele destaca como também simbologia nesse trabalho de respeito à natureza. Tá certo. Pessoal, nós vamos ainda falar muito sobre várias ações, sobre várias questões que são importantes para que a gente possa continuar com esse cuidado, né, com o meio ambiente. Mas agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniacel em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias.
Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o meio ambiente, né? Lembrando que dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós estamos falando sobre o Dia Sem Plástico, uma promoção do Vicariato junto com várias entidades. E estamos falando sobre o Mês Sem Plástico também, que é uma promoção da Prefeitura Municipal aqui de Nova Prata, que então que envolve várias ações, principalmente educativas, com as crianças, com as escolas, porque a gente sabe que é a partir deles que a gente vai conseguir educar para ter, né, adultos conscientes. Sem contar que tudo isso também faz parte da nossa rotina, né? Então tem recolhimento de lixo eletrônico, tem outras questões que nós, como cidadãos, podemos estar colaborando para que tudo ande da melhor forma para o nosso meio ambiente. Aqui no meio do intervalo, a gente não para de conversar, então a gente estava falando sobre algumas questões que poderiam ser levadas em conta, talvez algumas ações que podem ser feitas para que a gente possa começar a conscientização. Bagatini, como a gente pode, talvez, vocês estavam falando sobre lançar algum desafio, vamos falar algo assim? A gente estava aqui trocando umas ideias no intervalo, né? De que eu fiz trouxe na fala aqui uma lembrança que eu tenho de 2006, provavelmente, em que houve uma mobilização de várias entidades, escolas, as entidades de classe, né, comerciais, enfim, CDL, Sindlojas, enfim, em que eles criaram uma sacola permanente de um material muito resistente, uma espécie de lona, né, verde escura, com frases, né, de propaganda da campanha, feitas em serigrafia. Isso são 15 ou 16 anos e eu ainda uso essa sacola. Isso que eu quero dizer para vocês. A sacola permanente, ela tem que ser bem feita para ser permanente, mas ela é permanente. Você vai poder guardar ela por décadas se você cuidar bem dela. Ela pode até perder cor, descosturar um pouco, você costura de novo, enfim. Essa sacola verde está entre as 15 ou 16 sacolas que eu tenho lá em casa, no nosso apartamento, numa prateleira da área de serviço. Conforme o volume das coisas que eu vou comprar, eu escolho uma sacola do tamanho certo e levo 5, 6. Você disse que não se usaria para fazer rancho. Eu fujo da regra. Eu levo 5, 6 sacolas nos dias de maiores compras. Né? E, infelizmente, eu percebo uma estranheza do rapaz, da moça do empacotamento, que eles não sabem o que fazer com aquela sacola. Eles não recebem, muitas vezes nos mercados que eu vou, orientações lá na gerência, né? Como é importante estimular que as pessoas usem e saber acomodar o peso embaixo, depois as coisas mais leves em cima, né? Na sacola permanente que cabe muita coisa. Eu chego a carregar toda uma compra inteira numa sacola permanente maior, às vezes. Os meninos já tentam começar a usar as de plástico, eu disse, não, cabe ainda ali. Coloca isso, põe por cima ali, obrigado, por favor, isso aí. Assim que, daí tem sentido essa sacola. E eles têm estranheza, então não existe nem a cultura da sacola permanente. Tá? Então, o desafio que eu e o Adílio pensamos é que as entidades de classe do comércio, das lojas, serviços, elas se unam, façam alguma reunião, se já não tem isso em pauta, e lancem uma fase nova de estimulação ao uso da sacola permanente. Criem a sua sacola, ponham as suas logomarcas, sacola com largura, não façam sacolas que são envelopes que não vai caber nada, façam sacolas bem pensadas por designers, né? Contratem profissionais para desenvolver e lancem essa campanha. O objetivo é que as pessoas tenham o hábito de carregar na sua bolsa, na sua pasta, no seu porta-luvas, na sua porta do carro, né? Uma sacola permanente de tamanho médio que possa usar para a maior parte das suas compras. Farmácia, padaria, lojas diversas que você vai, bazar, enfim, eu seguidamente digo, não precisa de sacola, a pessoa tira a sacola e guarda a sacola no balcão de novo. Né? É muito frequente eu passar por esse momento que as pessoas já empacotaram e eu me atrasei para tirar a sacola, né? E aí eu só pego realmente quando está acabando lá em casa, né? Daí eu pego algumas a mais. O que tu acha, Adílio? Acho que é uma oportunidade? Bem interessante, inclusive nessa época que você fala, inclusive teve uma iniciativa que inclusive os mercados, através das entidades, enfim, se estruturando uma ideia de ter uma sacola diferenciada. Naquela época, inclusive, se escolheu a cor marrom. Que a cor marrom, então, se fazia uma divulgação, então as famílias, quem fazia as compras, então levava para casa e lá, muitas vezes se usa aquelas sacolas para destinar os lixos, né? Então aquela cor marrom, ela estava sendo sugerida como destinação para o lixo orgânico. Então você colocaria naquela
sacola o lixo orgânico, uma sacola um pouco mais resistente, cor diferenciada. Então, o gari, quando chega lá na recicladora, ele sabe que a cor marrom só tem lixo orgânico. Então, ele faz, ali já está uma destinação diferenciada. Então, você pensou numa época, depois se abandonou em função dos custos, enfim, não se deu andamento. E também interessante, para quem não está nos assistindo, também a preocupação em continuar com a separação do lixo em nossas residências. O que se observa em várias visitas que a gente fez lá na recicladora? Quando o lixo ele é bem separado em sacola, bem fechadinho, né? Lá na própria recicladora eles conseguem, pela experiência das próprias pessoas que lá trabalham, além de dar dignidade para quem está fazendo aquele serviço lá na recicladora, porque não dá tanta mistura, eles conseguem aproveitar muito mais aquilo que chega lá. Então é feita uma reciclagem que também é uma forma de ter menos poluição. Então, para as pessoas continuarem separando, então o seco numa sacola, orgânico lá. Porque se observa que quando, embora muitas vezes a empresa que recolhe o lixo, ela joga todo no mesmo caminhão, mas lá se é bem embalado, e lá quem faz a reciclagem consegue fazer uma boa separação, consegue dar um aproveitamento, consegue reciclar. Então essa motivação, então esse pedido para as pessoas que continuem fazendo, né? Continuem fazendo. Então é bem importante então, continuar a reciclagem. Também tem um estudo da ONU dizendo assim que hoje nós produzimos no mundo 40 milhões de toneladas de lixo. Para 2040 a previsão é dobrar. Então não existe sustentabilidade em uma situação dessa forma. Agora em 2 de março a ONU fez um acordo com 175 países para até 2024 se reduzir a produção de lixo plástico, né? Então são iniciativas que ocorrem a nível do mundo, mas nós também a nível local, né? Também nós fazemos a nossa parte. Então são algumas ações que precisam. Um dado interessante dizendo assim que a sobrecarga do planeta em 1971 ele ocorria em 20 de dezembro. Significa dizer o seguinte, que até 20 de dezembro tudo que se produzia de lixo o planeta Terra até suportava, até existia, de certa forma, absorvia, vamos dizer assim, né? Uhum. Agora, em 2019, essa sobrecarga do planeta, ela ocorreu no dia 29 de julho. Então, você observa que em pouco espaço de tempo, se produz muito mais do que o meio ambiente consegue suportar em termos de contaminação. Então, nós estamos, assim, sem saída, vamos dizer assim. E esses indicativos dizendo, essas informações mostrando que até 2040 nós vamos dobrar a produção de lixo se nada for feito, realmente estamos numa situação dramática. Então tudo aquilo que a gente for fazer, e aí acho que o desafio é assim, o convite seria dessa forma, cada um faz o que pode. Eu acho que o dia 4 de julho é um dia simbólico onde as pessoas, seria assim para a gente se conscientizar. Então a gente faz o que pode, cada um. Então a sugestão aqui, cada um faz o que pode no sentido da menor poluição plástica, né, e outras contaminações inclusive, né. Então seria um pouco isso, essa proposta também, acho que é importante a gente ir frisando, né? É muito importante, sim. Pessoal, nós teríamos muito mais para continuar falando aqui, mas estamos chegando ao final do programa. Então eu gostaria de deixar aqui um espaço para que vocês possam fazer suas considerações finais em relação, Bagatini. Muito bem, eu queria agradecer o convite para vir falar aqui com vocês. Dar os parabéns aí para o Adílio pela campanha que ele está ajudando a conduzir, né, no vicariato. E ao espaço também que vocês abrem, né, agradecer o espaço que a Conecta nos oferece. O nosso município de Nova Prata temos sempre assuntos que poderão ser tratados, a gente pode articular novas conversas, né? Inclusive a coleção de tocos didáticas, que uma vez já foi exibida, né, que é uma criação aí do órgão de meio ambiente sobre a arborização urbana. Mas eu queria dizer para vocês que se não houver uma mudança mais consistente no hábito do cidadão, desde se planejar para ir trabalhar a pé, ou de veículo coletivo, ou em sistema de carona, para deixar mais o carro em casa, quando possível, né? Coisas simples do dia a dia que você pode optar, né? Você vai daqui até o cartório de imóveis, dá para ir a pé? Não está chovendo granizo, ou não está sol de meio-dia? Tentem ir a pé, tentem deixar o carro parado. Só falando de carro, não é nem pela gasolina que você vai pagar bem mais porque anda com consumo alto na cidade, é por causa da emissão atmosférica também, né? Aí você pode tentar se organizar
com as lixeiras separadas em casa para cada tipo, seco e orgânico, se você ainda não tem isso na sua casa. Você pode observar a data do cronograma e o horário do cronograma de coleta para não largar o lixo às 7 da manhã e o lixo recolhido às 20 horas. Vai ficar o dia inteiro ali atraindo moscas e cachorros rasgando, né? Enfeiando a cidade, né? Utilizem os novos containers que estão sendo implantados na cidade, né? Respeitem a cor do container conforme o tipo de lixo. Tentem reduzir o consumo desses plásticos que a gente falou bastante, porque o plástico ele é um dos principais volumes do lixo, né? Tente direcionar materiais recicláveis para entidades que fazem trabalhos de artesanato, que façam produzir renda com isso. Façam, né? Analisem, pensem, cada um sabe a sua estratégia e como pode colaborar de fato com o meio ambiente. Não adianta nós falar disso todo junho. Sim. E daí o resto do ano a gente vive como se fosse... se o planeta não tivesse limite, né? Sim. O planeta tem limite de espaço para as pessoas, limite de recursos naturais. Muitos recursos são renováveis, mas leva tempo para se renovar, como uma árvore para fazer madeira, né? São 30, 40, 50 anos para você ter madeira de novo depois que você corta uma árvore. Então, é renovável, mas até um certo ponto, né? E respeitem as leis ambientais. Quem não respeita as leis ambientais é flagrado. Em geral, na maioria das vezes, comete crime ambiental. E o crime ambiental ele é fiscalizado não só pelo Poder Público Municipal, mas pela FEPAM, pela Polícia Ambiental, pelo Ministério Público. E eles exigem que o município tome as medidas. Então não tem como nós mascarar um crime ambiental num corte de floresta nativa que não teria sido liberada nem por licença, né? Procure ter licença ambiental prévia antes de fazer algum manejo. Isso é só da parte que é o meu dia a dia, né? Cuidem das leis, observem as leis ambientais e vocês serão bem mais felizes. É isso aí, muito bem, Bagatini, muito obrigada. E Adílio? Então, agradecer a vocês da Conecta pela oportunidade, o João pela parceria de hoje e de sempre, né? O nosso vigário episcopal, o Padre Álvaro Luiz Pinzeta, pela oportunidade, né? Ele hoje, na questão do vicariato, então todos os padres, o clero dessa região, das 14 paróquias, equipe de leigos, todos os leigos desta região, né? Então, obrigado pela parceria, pela colaboração, pela oportunidade. E como mensagem final, então, dia 4 fica esse convite, não como forma de radicalismo, acho que isso ficou bem claro durante a nossa conversa aqui, né? Mas como simbologia, como forma de a gente ter consciências, né? Consciência de que algo precisa ser feito. E aí a gente deixa como criatividade para cada um de nós que está nos assistindo, enfim, que faça algo em prol do meio ambiente, da criação, e que isso sirva para a melhoria da próxima geração, nossos filhos, nossos netos, assim por diante. Então, obrigado a todos e pedimos desculpas se alguém esqueceu, se nós esquecemos alguém de mencionar, as parcerias, as entidades, com certeza algumas foram esquecidas, né? Mas assim, de modo especial, então, o Vicariato, que está nesta iniciativa, com o apoio do Sindilojas, SIC e SIC, Sindilojas e CDA. Isso aí, três muito entidades. bem. Obrigado, então, pela parceria e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Pessoal, aqui, como eles bem colocaram, que não seja falado só no dia 4 ou no mês de junho, né? Isso a gente sabe que são formas de plantar as sementes para que a gente possa continuar colhendo, né? Durante o nosso ano inteiro. E que cada vez mais pessoas possam se conscientizar e fazer a sua parte para o nosso meio ambiente. Então, este é o convite deixado aqui para que a gente possa aderir a essas ações que são tão importantes. Então, pessoal, agradecendo quem está aqui comigo no estúdio, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou nessa manhã, convido para que continuem na Conecta Mais, para quem acompanhou à noite, logo após o Benite, que esse programa é reprisado, né? E convido para que continuem na nossa programação e até amanhã.